Está pensando em começar a plantar, quer melhorar suas áreas de milho para que elas sejam cada vez mais lucrativas? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 6 principais procedimentos que a gente deve fazer ao longo de uma safra de milho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar trazendo conteúdo agro aqui para o YouTube. Tudo bem, pessoal? Então, tem muita gente que acompanha aqui o canal que fala o seguinte: Jonathan, eu quero começar a plantar milho. Eu estou planejando uma área. Eu estou plantando milho aqui, só que eu não estou tendo um bom resultado. Enfim, a gente atende muitos e muitos produtores de milho aqui do Brasil inteiro, né? Bahia, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, né? E o que acontece? A gente classificou aqui esses 6 principais procedimentos que nós devemos começar a pensar na hora de implantar uma lavoura de milho, perfeito? Então, se você tem interesse, me acompanhe até o final desse vídeo, porque ele está muito interessante mesmo. Vamos começar sem mais enrolação. Primeiro aqui, que eu acho que é um dos mais importantes e é muito negligenciado, o pessoal começa a pensar em plantio de milho a partir da dessecação ou até mesmo a partir do plantio. E se você vai hoje para fazer uma área de milho aí, gastar um valor bem significativo, hoje qualquer área pequena você gasta 50, 100 mil reais, 200 mil reais, e às vezes eu vejo o produtor não parando para pensar, tendo um investimento alto de 200, 300, 400 mil reais, e ele não para 1, 2 horas para fazer uma reflexão. Não é muito complicado. Então, isso aqui não é nem uma questão do outro mundo, é meio que uma questão de hábito mesmo, né? Aqui, todo agricultor que nós vamos acompanhar, a gente para, por exemplo, fazer safra completa, né? Para, analisa a área dele, ou faz uma videoconferência, ó, esse ponto e esse ponto a gente poderia melhorar. Mas isso aqui fica de reflexão. Primeiro é organização e planejamento. Você vai escolher o híbrido. Qual que é o melhor híbrido para a sua região? Quais que são as empresas aí disponíveis no mercado? Quanto que está custando cada híbrido? Qual que é a tecnologia que cada híbrido está me oferecendo? Expectativa de produção, ele é um híbrido para alto investimento tecnológico, para médio ou para baixo? Análise de solo, você tem análise de solo ou não? O que eu já vi na época que eu fazia projeto de crédito rural, de agricultor pequeno mesmo, que pegava um híbrido de alto investimento tecnológico, e ele não tinha nem análise de solo, ele não tinha noção nenhuma. Então, em 2020, né, eu me lembro aquela época que deu uma infestação muito forte de cigarrinha, acabou com muitas áreas aqui da região sul. O agricultor ele pegava o híbrido mais top, que estava custando naquela época lá R$ 1.100, R$ 1.200 o saquinho. Ele não tinha uma análise de solo, ele não tinha um planejamento do que ele fazia, ele não tinha nada. Era um híbrido suscetível à cigarrinha, acabou com a lavoura dele. Infelizmente, esses pequenos agricultores sofrem bastante com essas coisas, né? Mas não é porque você é pequeno produtor que você não pode trabalhar dessa maneira. Tudo é uma questão de consciência. Então, ter análise de solo, saber em cada talhão como é que estão os níveis de nutrientes, quanto que eu tenho de fósforo, de potássio, preciso de uma calagem, tem muito alumínio, não tem? Tem recomendação de adubação? Nós temos esse serviço de recomendação. Então, se tu tiver a tua análise de solo, você tem como mandar para a gente faz certinho para ti. Classificação de nutrientes, quanto que você precisa jogar, que época você vai colocar. Mas não precisa ser nós, necessariamente. Pode ser um profissional da tua cidade, se tiver confiança, ele tiver experiência, ele tiver já trabalhado com outras áreas com bons resultados. Né? Outra coisa, quantidade de produtos que nós vamos comprar. Qual que é o tamanho da área? É 50 hectares, é 100 hectares, é 300, é 500 hectares. Eu devo saber isso. Você vai comprar o quê? Vai comprar glifosato, vai comprar atrazina, adubo 16, 16, 16, vou pegar mais um 30-010 para jogar em cobertura. Ter essa noção de quanto que você vai comprar. Anotar tudo que é feito na área. Então você tem que anotar. Opa, nesse momento eu apliquei cama de frango, me custou R$ 200 a tonelada, eu joguei 2 toneladas por hectare e eu tenho 20 hectares. Então eu gastei tanto com cama de frango. E anotando de fato, ó, cama de frango eu gastei tanto. Glifosato eu gastei tanto. Atrazina eu gastei tanto. O que você jogou ali, você vai anotando, ó. Eu usei esse híbrido e ele me custou tantos reais o saquinho. Aí são áreas aí que a gente acaba acompanhando e a gente viu diferentes realidades. Às vezes o cara que está lá no Maranhão, por exemplo, né? Por uma questão fisiológica do milho e também de altitude, ele lá não vai conseguir chegar a 230, 240 sacos por hectare.
mas ele pode chegar a 130, 140, então eu vou fazer um investimento condizente com a expectativa de produção máxima para a região dele, que é 130, 140 sacos. E para uma outra região, aqui no Paraná tem ótimas regiões de alta produtividade, né? Carambeí, Candói, Guarapuava, Santa Catarina também tem regiões mais altas e um pouco mais amenas, que o milho primavera-verão vai atingir mais de 220, 230, 240 sacos por hectare, aí eu vou fazer um investimento mais alto. Segundo procedimento, anote aí, dessecação pré-plantio. Então você deve saber aqui quais produtos você vai utilizar, se você vai fazer associação de produtos ou manejo sequencial. Isso aqui é muito interessante também. O que eu vi já em algumas áreas, região sudoeste do Paraná, é comum ter azevém resistente a glifosato. Aí o produtor vai fazer uma dessecação só com glifosato. E aí ele, sei lá, às vezes 10, 5 dias antes de plantar o milho, aplica lá 5, 6 litros por hectare de glifosato, né, ou 4, 5, depende da situação. E o que acontece? Não mata o azevém, se ele tiver uma mancha lá de plantas resistentes ao glifosato do azevém, planta o milho, depois ele vai fazer uma dessecação de pós-emergência do milho, e nesse período inicial, V2, V3, V4, você vai ter um azevém competindo com a planta do milho. Se ele posicionasse um herbicida adequado, né, os DINs, os FOP, né, o Flozifop, Cletodin, por exemplo, num período de 15, 10 dias antes de plantar o milho, esse azevém resistente ao glifosato, ele seria controlado de uma maneira mais efetiva e eu não teria um período inicial de competição. Então essa é uma situação, perfeito? Então eu devo ver isso daí também. Tem plantas resistentes aos herbicidas que eu pretendo utilizar ou não? Ah, não, é adubação verde aqui bem estabelecida, com uma boa densidade, glifosato vai dar o jeito. Ou não, eu tenho que fazer um manejo sequencial, porque é uma área de abertura, uma área que está ruim também. Então, eu vou levar em consideração esses pontos aqui na hora de fazer a dessecação. E aí eu faço uma dessecação bem feita para começar uma lavoura de milho no limpo. Eu não ter uma competição no período inicial que pode ser muito prejudicial. E lembre-se que nesse período inicial, V3, V4, V5, V6, é quando a planta do milho está definindo componentes de rendimento. Tive problema nessa época, provavelmente mais para frente eu posso ter um impacto em produção, beleza? Olha só, vamos fazer uma dessecação aqui que pode ser de 5 a 15 dias antes de plantar. Você deve saber o período de carência de cada um dos produtos. Ali, por exemplo, o glifosato não tem período de carência. Cletodin, Flozifop já é 10, 15 dias antes de você plantar. Terceiro procedimento aqui, plantio. Então, no plantio, você vai cuidar. Velocidade de plantio. Dá uma olhada nesse gráfico, muito interessante. Eu tenho produtividade de milho em quilos por hectare e velocidade de plantio em quilos, aliás, em quilômetros por hora, né? Então, olha só. Quando eu tinha de 3 a 4 quilômetros por hora de velocidade de plantio, eu tive uma produtividade de 14, 13 mil quilos por hectare. Fui aumentando a velocidade, foi diminuindo aqui a produtividade. Por que isso acontece? Foi aumentando a velocidade, eu aumentei também os espaçamentos falhos e espaçamentos duplos. Isso acaba sendo prejudicial. Então eu vou ter plantas competindo com espaçamentos duplos, por exemplo, uma muito próxima da outra, ela vai competir por água, luz e nutrientes, e não vai conseguir expressar o máximo potencial genético que ela tem. Espaçamentos falhos também, eu vou ter problema que vai estar uma muito distante da outra. Então, por isso que velocidades menores, né, 3, 4 km por hora, eu vou ter melhores produtividades também. Então, aqui a gente vai cuidar com a dose do fertilizante. Antes de começar a plantar em área total, eu devo regular, né, para saber quanto que está caindo de fertilizante. Se eu calculei para cair 10 gramas por metro linear, 15 gramas, 20 gramas, eu tenho que fazer essa regulagem. Profundidade de semente também. Então, qual que é a profundidade que você está colocando nessa semente? O ideal é de 3 a 5 centímetros. Se está caindo muito fundo, a 10 centímetros, até mais do que isso, a planta ela vai gastar muita energia para sair do solo. E aí ela já começa o seu desenvolvimento mais atrasada. Buscar plantar com o solo em capacidade de campo, nem muito seco, né, e nem muito molhado. Eu sei que às vezes isso é um pouco complicado, mas a gente tem que buscar uma condição mais próxima do ideal. A velocidade de plantio, como eu falei, também é muito importante. Depois eu venho para isso aqui, ó. São as pulverizações. Aí a pulverização é muito variável, o que você vai fazer. Eu não tenho como chegar e falar para vocês assim, ó, 3 de inseticida, 2 de fungicida e 1 de herbicida. Não tem como bater o martelo. Depende da necessidade. Vou colocar um caso aqui para vocês, né?
anos que eu tenho muita incidência de cigarrinha, eu posso ter que fazer pulverizações a cada 5, a cada 7 dias. Nesse período mais crítico né, que a planta do milho sofre mais com cigarrinha, que é até pelo menos V10. Então, olha só, são condições diferentes. Às vezes eu posso passar o ciclo inteiro com 2, 3 pulverizações de inseticidas sem problema nenhum. Coloquei aqui o que é mais comum, seria de 3 a 5 de inseticidas, de 1 a 2 de fungicidas, de 0 a 1 de herbicidas, né? Geralmente se faz uma em pós-emergência ali em V2, V3, às vezes não precisa fazer nenhuma, se tu fez, por exemplo, uma atrazina de pré-emergência em uma área que não está tão infestada, já resolveu o problema. De 0 a 3 também de pulverização de fertilizante foliar, né? Com zinco, com boro, com manganês, enfim, com o que tiver precisando ali. O número 5 é a adubação de cobertura. Você vai fazer de 1 a 2 aplicações em sequeiro de nitrogênio, porque eu coloquei em sequeiro, né? Se você tiver gotejador, por exemplo, para áreas de milho e espiga, você pode parcelar mais esse nitrogênio. Mas sempre lembrando que a planta do milho define seus componentes de rendimento até mais ou menos V6, V7, onde ela está definindo seus principais componentes de rendimento. Então é ali principalmente onde eu vou posicionar o meu nitrogênio. Não adianta pensar em posicionar o nitrogênio depois do pendoamento e enchimento de grão, porque o milho já não está precisando de tanto nitrogênio. Então eu devo posicionar na época correta também. Uma aplicação de potássio, se for necessário, geralmente um milho silagem, eu vou precisar de potássio em cobertura também. Então tem várias opções, tem um 30010, um 30020, que eu aplico nitrogênio e potássio também. Enxofre, se necessário, pode ser aplicado junto com o nitrogênio, né, com o sulfato de amônio, né, às vezes tem um 30020 ou um 30010 mais enxofre também. E número 6 é a avaliação de resultados. O seguinte, se você já plantou milho, opa, tá ruim, John, tá aqui na minha região, não dá mais para plantar milho. Pessoal, sempre vai ter gente plantando milho e gente ganhando dinheiro com milho. Agora, o que eu falo para o nosso agricultor, que ele é pequeno, que ele é médio? Cara, você tem que se profissionalizar cada vez mais. Você tem empresas multinacionais, Grupo Bom Futuro, Amage, SLC, que eles têm um grupo de engenheiros agrônomos em cada fazenda, pensando em cada fase de desenvolvimento da lavoura de milho, cuidando cada um dos fatores. Então esse pequeno e médio agricultor, ele está competindo com o KSLC, com o Grupo Amage, com o Bom Futuro. Não dá para ele ganhar dinheiro, não é isso. Agora, ele tem que se profissionalizar, porque senão a agricultura ela vai se tornando cada vez mais competitiva. Há 30 anos atrás, o pessoal pegava, eu me lembro, conversando com o pessoal antigo, falava o quê? Há 50 anos atrás, como é que plantava milho? Era a semente do milho, jogava quando muito uma ureia e produzia milho e dava rentabilidade. Agora a gente está numa agricultura de tecnologia. Dá para fazer em pequenas áreas? Com certeza dá. Os estudos de caso que a gente faz aqui no canal são exemplos disso, que dá. Agora, se eu for tentar replicar uma agricultura de 50 anos atrás agora, pode ter certeza que isso não é sustentável a longo prazo. Então, nós temos que sentar pelo menos 1 a 2 horas e avaliar tudo que foi feito durante o ciclo. O que foi utilizado na dessecação, quanto que foi o gasto na dessecação, depois no plantio, qual que foi o híbrido que eu utilizei, qual que foi a adubação, avaliar tudo, tentar anotar e avaliar tudo no final do ciclo e saber isso aqui, ó. Qual que foi o retorno sobre investimento? A cada R$1 que eu investi nessa minha lavoura de milho, quanto que retornou no final? Se eu tive um resultado positivo, opa, beleza, posso replicar no próximo ciclo, posso melhorar os pontos que eu acho que eu vou melhorar, né, e vou replicar no próximo ciclo. Agora, se eu não tiver nenhuma informação, eu fico muito à mercê do preço internacional do milho, fico muito à mercê de uma série de situações que eu não tenho controle nenhum. Então, eu devo buscar as situações que eu tenho controle, as que eu não tenho controle, infelizmente, não tem muito o que fazer. Cada vez é mais importante ter um controle de produção do ponto de vista financeiro. Saber o que foi gasto, qual foi o retorno, tudo isso para ter uma lavoura cada vez mais ajustada. Certo, pessoal? Também, se você precisar da nossa consultoria, a gente tem esse serviço. Faz acompanhamento do início até o final do ciclo, passando por cada fase de desenvolvimento para você economizar dinheiro, produzir mais e ser mais sustentável na agricultura, tá? Aqui abaixo tem os links que você pode dar uma olhada. Também comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo de hoje, sugira novos vídeos que eu fico muito feliz em ver que vocês comentam. Até um próximo encontro que nós temos aqui no canal. Um forte abraço e tchau, tchau!
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.